Salve nação alvinegra, aqui é o Rocorim trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, como todo mundo já sabe, o Corinthians está atrás de reforços e tal, né? Até uma semana atrás mesmo, o Corinthians estava atrás de 4 a 5 reforços. Só que mudou essa procura de reforços. Por quê? Porque o Corinthians foi eliminado da Libertadores. E, querendo ou não, vai ser menos a procura por reforços. Então é assim, o Corinthians busca agora nesse momento apenas 3 reforços, contando com o Matias Rojas, que já vai vir agora em julho, começo de julho, né? A partir do dia 3 abrem-se as janelas de transferências aqui no Brasil. Então, enfim, aí contando com ele vai ter mais 2. Então a opção do clube é ter um volante e mais um zagueiro. Aí pergunta, mas a gente precisa de lateral e um atacante. Bom, atacante, querendo ou não, o Luxemburgo diz que tem bastante atacante. Então não há necessidade para tanto. Tipo assim, eu não entendo porque a gente pode ter aí uma bacia de atacante, só que não estão resolvendo nada. Os únicos 2 que podiam resolver, às vezes o Roger Guedes resolve, e quando não é ele, pronto, acabou, morreu o ataque, porque querendo ou não, nosso Yuri Alberto anda em uma fase muito ruim, então tipo, é complicado. E a lateral, o que eles entendem? Tudo depende do Bruno Mendes. Eles querem um zagueiro. Só que o Bruno Mendes, ele acaba fazendo 2 funções. Então ele tanto serve quanto zagueiro quanto lateral. Ele pode atuar pelas 2 posições. Só que é assim. E se de repente o Bruno Mendes, como a gente já sabe, ele simplesmente não renova, tudo bem, ele vai ficar até o fim do ano. Só que a gente vai ter que ter jogador no final do ano. Então é assim, tem algumas coisas que a diretoria do Corinthians faz que não dá para entender, é muita burrice. Porque se eles estão pensando nisso, que o jogador faz 2 funções, então por que já não acerta com o cara? Porque querendo ou não, vai eliminar 2 posições, certo? A gente vai ter um jogador para as 2 posições e não vai gastar tanto dinheiro. Já que a diretoria não quer gastar tanto dinheiro, então já resolveria. Só nessa cartada aí já seria 2 posições. E é assim, a gente sabe muito bem que o Bruno Mendes vai sair do Corinthians. Então assim, a gente vai ter que acabar contratando mais 2 jogadores. Um lateral direito e outro zagueiro. Quer dizer, na realidade serão 2 zagueiros, né? Porque ele saindo, a gente já estava em busca de um zagueiro. A gente vai ter que pegar mais um zagueiro. Fora ainda o Gil, querendo ou não, duvido que o Corinthians vai renovar com ele, né? 36 anos é complicado. Então a gente vai ficar com uma zaga muito complicada para o ano que vem. Então é assim, já começa errado. A gente nem começou 2024, já estamos errado na metade de 2023. Então, tipo, essa diretoria é muito incompetente, sabe? Realmente não dá para entender. Agora, o nosso ataque, se soma todos os jogadores lá da frente, não dá assim. A gente pega o Roger Guedes, Yuri Alberto, o resto, se você colocar ali, eu acho que não dá metade de um jogador. Porque, tipo, são tudo novos, né? Tudo garotada. E assim, é complicado você confiar na garotada. Você tem que mesclar, sim, só que os 2 não vivem em boa fase, então o que eles vão passar para os novos? Não vão passar muita coisa boa não, né? Mas enfim, então tem a lista de relacionados, né, para o jogo do Corinthians contra o Cuiabá hoje, às 6h30 da noite. E o Luxemburgo basicamente já tirou. Primeiro é o Juliano. Querendo ou não, o Juliano não vem desempenhando um bom futebol.
assim, o cara erra passes, assim, ele colocar o Giuliano, o cara não consegue fazer um passe de 1 metro. Então assim, é complicado defender um jogador desse. Ele tem técnica e tal, só que não vem jogando. E assim, toda vez que ele entra morto, não marca, não corre. Então, no mínimo, ele merecia ficar, eu acho que nem no banco, sinceramente, porque ele não mostra, ele se diz corintiano, é outro que se diz corintiano e não faz por onde. Então, assim, cada vez mais ele perde espaço e isso aí, assim, acarreta num monte de problema. Não temos meia, ele seria a grande opção de um meia, né, para armar o time, e ele não tá fazendo nada. Enfim, e aí querendo ou não, o Luxemburgo cortou ele, cortou o Romero, porque entende também que ele não tá fazendo por onde para permanecer pelo menos no banco até no banco de reserva ele tá cortando. Então, assim, é complicado, né? Desde quando ele veio, ele, assim, que eu me lembro, ele não fez um jogo que você podia pegar e falar assim, nossa, ele tá parecido com o Romero de antigamente, mas eu acho que, sei lá, menos de 10%, para falar a verdade, porque eu não vi ele jogar bola até agora, desde a chegada dele no Corinthians. Então, tipo, é muito ridículo. Isso também parte do jogador, a diretoria também. Eu não sei quem foi um animal, para falar a verdade, de ter trazido ele pro Corinthians, porque os números dele desde lá do México é ridículo, é ridículo. Então, assim, parabéns para quem realmente trouxe ele. O outro também que não vai participar é o Rafael Ramos. Cara, tipo assim, esse cara vive mais no DM do que dentro de campo. E também, assim, é fraco, lateral fraco. E, assim, para falar a verdade, a gente tem até lateral da base que daria para jogar, pelo menos no lugar dele. Então é assim, sabe, tá tudo errado. O Matheus Araújo também teve oportunidade, teve assim uns 4 jogos de titular quer dizer, uns 4 não, mas uns 3 de titular com o Luxemburgo e o cara não desempenhou. Então é assim, tudo bem, é garoto da base, só que assim, você dá oportunidade pro cara, o cara no mínimo ele teria que estar pronto e o cara não tá. Então assim, é complicado você simplesmente pegar então e colocar o cara. Foi que assim, nesse ponto o Luxemburgo tá certo, eu dei oportunidade, o cara não jogou, então volta pra base. Corinthians! E assim, o Corinthians vai ter o jogo contra o Cuiabá, né? Tá 16ª posição e a gente tem que ganhar. É só isso, não pode empatar, porque a gente, se empatar ou perder, a gente nessa rodada a gente já pode voltar, querendo ou não, para zona do rebaixamento. E isso não é bom, porque a torcida, do jeito que a gente tá, o negócio vai ser complicado. E daqui a pouco eu falo o que houve no Parque São Jorge ontem, de ontem para hoje. Mas enfim, vamos falar a lista dos relacionados, né, de hoje contra o Cuiabá, que são os goleiros Cássio, Matheus Donelli, Carlos Miguel, os laterais Fagner, Fábio Santos, Matheus Bidu, os zagueiros Gil, Murilo, Bruno Mendes, Caetano, os volantes Fausto Vera, Rony, Michael, meio campo, Luxemburgo tirou Matheus Araújo, tirou o Ángel Romero, o Rafael Ramos e o Giuliano. Então, Renato Augusto, Juan Oliveira, Guilherme Biro no meio campo, os relacionados, né? Os atacantes Pedro, Roger Guedes, Barleta, Felipe Augusto, Wesley, Yuri Alberto, Adson e o Giovani. Corinthians! O Corinthians estava, querendo ou não,
com conversas com o Lucas Veríssimo, já tinha as bases salariais acertadas e tal, e tava faltando só aí, querendo ou não, o clube, o próprio Benfica, né, resolver a situação, porque estavam vendo simplesmente se iriam ficar com os dois titulares lá, que é o Otamendi, né, os zagueiros Otamendi e o Antônio Silva. E porque aí ele não teria espaço e viria para o futebol brasileiro. E aí também o Corinthians também começou já a sondar o João Vitor. E só que ontem o Otamendi renovou, ou seja, eles estão com 7 zagueiros. Então a chance, querendo ou não, o João Vitor estava no Nantes, vai acabar o empréstimo dele. E se for para o Corinthians tentar contratar zagueiro, essa eu acho que seria a boa opção nesse momento, porque querendo ou não, com a titularidade dos dois lá, do Otamendi e do Antônio Silva, eles vão descartar algum dos dois zagueiros. Então seria interessante o Corinthians, já que estava atrás, seria mais fácil, né? Só que assim, pelos valores, dificilmente eu acredito que o Corinthians vá realmente comprar o jogador. Porque um é 10 milhões e o outro é 9 milhões de euros, então é meio complicado. Corinthians! Falando em Ángel Romero, né, que ele não vem desempenhando aí desde um bom futebol desde a chegada dele. Ele está com conversas com o Corinthians para, nessa janela agora de transferências, já zarpar do Corinthians. Então é assim, tem duas hipóteses. A primeira é, querendo ou não, um empréstimo para algum clube. E a outra é em definitivo. Sair definitivo, só que aí vai precisar, porque assim, ele tem contrato com o Corinthians até 2024, dezembro de 2024. Eu queria saber quem foi a anta que fez isso, porque olha, o cara merece. E então é assim, então ele tá vendo se tem algum clube, porque também ele não tem os 7 jogos pelo Brasileiro, então seria interessante se algum clube interessado. Eu duvido que vá ter, e também por causa querendo ou não, do salário dele, que é alto, o Romero. Então é bem capaz nessa janela de transferências ele sair. E porque também até o São Lourenço aí uns meses atrás aí queria ele, né? De repente, como eles iriam atrás no meio do ano, a gente já tá praticamente no meio do ano. Então vamos ver, vamos torcer pro São Lourenço pegar logo essa nhaca aí e levar lá pra Argentina, né? E ficar por lá mesmo. Mas enfim, de ontem para hoje teve protestos e tal, e aí colocaram na porta lá do Parque São Jorge, de ontem para hoje, cartazes, né, falando sobre a diretoria e tal. E assim, um desses cartazes, não, todos os cartazes era referente à nossa diretoria, falando da diretoria, que era patético isso e aquilo. Então colocaram lá o Alessandro Nunes e o nosso próprio presidente Duílio numa capa lá, que até de um filme da década de 90, Dois Idiotas em Apuros, então, que é o Debbie Lloyd, que assim, aquele filme retrata um dinheiro que eles tinham encontrado numa limusine e que eles foram devolver esse dinheiro, e aí, pela sua inocência e querendo ou não, falta de percepção, eles acabam se envolvendo numa organização criminosa e tal. Mas assim, o filme é de comédia, então eles ironizaram, né, querendo ou não, ironizaram a nossa diretoria de idiotas, né? Realmente não tem percepção mesmo. Não sabe administrar. Um não sabe administrar o clube e o outro não sabe o que é um time. Então, e aí coloca ele ainda gerente de futebol, aí já viu a porcaria que dá, né?
Mas assim, então basicamente é isso. O Juliano, o Angel Romero, basicamente não vão mais jogar pelo Corinthians. Dificilmente. O Matheus Araújo ainda, querendo ou não, é da base. Agora o Rafael Ramos já estava descartado ele, né? Tanto que ele só vai voltar mesmo se não tiver, assim, se de repente o Fagner acontecer alguma coisa com o Fagner. Aí ele vai ter que voltar, porque ele, sei lá, é a quinta, sexta opção, né? Tirando ainda da base que ainda nem subiu, mas enfim, é isso. Então agradeço a vinda, senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu, fui!